Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Design de Interação. Eu sou o professor Victor Pedroso e estaremos falando a respeito desse conteúdo no decorrer desta aula, tá certo? Vou alterar aqui para o slide e me jogar aqui para o canto para ficar uma melhor visualização para vocês e vamos dar sequência aqui no nosso plano de estudo. Na aula 1, nós vimos a respeito do design de interação e a sua importância. Estabelecemos alguns conceitos, falamos a respeito de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, como estão hoje a forma como que as pessoas falam de design, né? Tratam o design no dia a dia delas. E hoje nós vamos falar a respeito de usabilidade e também de um conceito chamado de IHC, certo? Vamos ao nosso conteúdo? Bom, iniciando aqui pelo conceito de interface humano-computador. O IHC, a gente atribui ele à interface humano-computador e à interação humano-computador. São dois conceitos distintos, mas em uma única sigla, tá certo? O que significa interface humano-computador? Vamos ao conceito. O conceito de interface surgiu e era focado em prover meio de comunicação de hardware e o software com o qual o homem e o computador poderiam se comunicar. Ou seja, essa interface possibilita com que a pessoa possa se comunicar com o sistema de hardware, né? Se comunicar com o sistema seja ele qual for, ERP, um sistema de lançamentos, um sistema de aviação, seja ele qual for. A interface, ela permite essa interação entre os hardwares e os softwares, ok? Bom, na sequência, nós temos aqui que ele trata de um dos meios pelo qual ocorre a interação. Isso é uma coisa que facilita a vida de quem está mexendo, trabalhando naquele sistema, certo? E por último, vocês podem ver ali que precisamos prover interfaces que possam dar maior poder ao usuário final, mas este poder tem que ser de fácil aplicação. Vejam que o design de interação ele vem sempre com o objetivo de quê? De facilitar a vida do usuário e nunca dificultar a vida do usuário. A interface ela tem que ser uma aliada para o usuário, não uma vilã, ok? Por quê? Porque a interface vai permitir os lançamentos dos dados, muitas vezes naquele software. E o que seria uma interface para aqueles que não sabem? Bom, aqui nós temos um sistema e nós temos a parte do layout, onde você trabalha, né? Aí trouxe essa interface para quê? Para facilitar para vocês o entendimento. Todo mundo aí tem um aplicativo de mensagens e aqui vocês têm uma interface a qual vocês interagem, certo? E isso, por dentro, né, desse software, desse aplicativo, ele tem lá o seu desenvolvimento, todo o seu código-fonte. Mas o que a gente vê são as funções desse software e tudo ali dentro da interface, de uma maneira fácil, de uma maneira objetiva. Quanto mais fácil, mais chamativo é esse aplicativo ou esse software, seja ele qual for. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é o que está bem atual. Todo mundo está querendo deixar a casa mais tecnológica, né? E está usando o celular para controlar as coisas. E essa interface do celular, ela permite você a controlar as câmeras, a controlar o relógio, a máquina de lavar, as luzes. Então pensem que essa interface, ela é totalmente permite o controle de todas as coisas dentro da sua casa. Então essa interface ela faz a mediação
entre os equipamentos e o software desses equipamentos. Então, essa interface permite você configurar horários, configurar tudo que você precisa através dela, certo? E continuando aqui, a gente entra no meio de que é um sinônimo, né? Ou algo um pouco mais amplo, vamos dizer assim, uma interação humano-computador. E temos uma definição aí que é bem importante. Vamos a ela. O IHC trata do design de sistemas computacionais que auxiliem as pessoas de forma que possam executar suas atividades produtivamente e com segurança. O IHC tem, portanto, papel no desenvolvimento de todo tipo de sistema, variando dos sistemas de controle de tráfego aéreo, por onde a segurança é extremamente importante, até sistemas de escritório, onde a produtividade e satisfação são parâmetros mais relevantes, e até jogos, onde o envolvimento dos usuários é o requisito básico. Então vejam que a interação ela é um pouco mais ampla, ela não envolve só a interface, ela envolve também os sentimentos, o envolvimento das pessoas. Tudo isso é levado em consideração quando falamos de interação humano-computador, porque ele usa a interface para fazer a interatividade, mas a interação é com o ambiente, com o sistema. E para ficar mais fácil o entendimento, eu trouxe aqui um exemplo bem interessante. Vejam que o homem, aqui da nossa foto, ele pode interagir com a interface, que é a área escura ali na frente, e o sistema. Então você tem o homem ou feliz, né? Ele tendo essa interação de uma forma contente, de uma forma ok, o sistema ele me satisfaz de maneira positiva, ou ele tem uma interação de uma forma raivosa, ou seja, isso não me dá tanta disposição para trabalhar nesse sistema. E é onde acontece essa interação, ela tem que ser medida, ela tem que ser visualizada, né? Então vejam que nesse momento ele usa a interface, né, que é um dos conceitos que a gente acabou de falar, para mexer, para trabalhar com todo o sistema de computador, que envolve o equipamento, o diálogo entre o processo comunicativo, que envolve lá mensagens de erro, retorno. Será que ele está somando, dividindo, trabalhando da maneira como eu espero? Será que esse sistema está sendo confiável o suficiente para eu trabalhar com ele? E ele está me dando um retorno positivo ou um retorno negativo? Então, eu quero que vocês entendam a diferença. A interface é um meio, um dos meios de toda essa interação, certo? A interface é o gráfico do dispositivo. E a interação é tudo aquilo que está envolto. O sistema, as mensagens, o retorno. Pensa quando você entra num site e ele fala assim, digite o seu CPF. Aí você entra lá, digita o seu CPF e ele te dá uma mensagem. CPF inválido. CPF inválido. Mas você fala, estou digitando corretamente. Aí ele fala, CPF inválido. E você está digitando. Agora, se ele retorna para você o seguinte, CPF inválido, favor digitar com pontos. Ou favor digitar sem pontos. Aí você vai ter um feedback, um retorno e dizer assim, olha, estou digitando errado. Ou seja, a interação que a priori era ruim, quando eu dei um diálogo, um retorno, um feedback nesse design que me proporciona uma solução desse problema, eu estou pensando no meu usuário e não estou deixando com que ele fale assim, olha, eu não sei usar esse sistema, porque eu digito CPF e só fica dando CPF inválido e o meu CPF está certo, seja ele com pontos ou sem pontos, certo? Então você não tratou isso dentro do seu sistema. E essa interação ela é decisiva, às vezes, para o uso do sistema. Professor, mas uma coisa tão simples que é digitar um CPF? Pois é. Uma coisa que deveria ser simples se torna incômoda e a pessoa já negativa o seu sistema. Por quê? Porque não teve uma tratativa boa. Então vejam que essa interação ela é totalmente importante com esse sistema, com tudo isso que acontece em um sistema, né? Com todas essas mensagens de retorno. Trate o seu sistema como uma forma como se você quisesse receber aquela mensagem. Por exemplo, se você dá lá CPF inválido, será que você tem ideia
de que aquele CPF necessita digitar com a máscara ou não necessita? Será que se você se pôr, ter um pouco de empatia pelo seu cliente, né? Se pôr no lugar dele, será que isso não ajudaria você no seu desenvolvimento e evitaria problemas futuros lá na frente? Você ter uma interação com esse sistema demanda, às vezes, bom relacionamento entre o sistema e você. Porém, quem que faz isso? O desenvolvedor, né? A pessoa que está desenvolvendo, a pessoa que validou o sistema, toda aquela equipe multidisciplinar que a gente falou na outra aula. Então vejam a importância de a gente desenvolver softwares bem claros, né? Para tornar o quê? A interação com o software de uma forma tranquila, uma forma aceitável. O erro vai ter, né? Mas tente minimizar isso, fazendo com que o seu sistema fique mais tranquilo de ser trabalhado. Legal? Então, só revisando. A interface é aquilo que a gente utiliza, o layout. A interação humano-computador é aquilo que todo o sistema é contemplado. Certo? Partindo disso, podemos entrar então no conceito agora de usabilidade. O que é usabilidade? Temos o conceito aí e vamos analisar a respeito dele. A usabilidade é um termo usado para definir a facilidade que as pessoas empregam uma ferramenta ou mesmo um objeto para uma tarefa, certo? Então, vejam lá, eu tenho um celular que faz alguma coisa, né? E ele tem que fazer, sei lá, me permitir cadastrar um novo contato. Se eu fizer esse cadastro na hora do desenvolvimento, fizer um layout simples, fácil, que ele vai fazer de uma maneira linear, sem atrapalhar ele no desenvolvimento daquela ação, ou eu posso fazer ele dar 1000 voltas. Vocês já entraram em sites onde que para fazer uma compra você tem que fazer um monte de coisas, sair, validar, entrar, uma coisa bem difícil. O que aconteceu às vezes? Você até desistiu da compra. Se você não desistiu, pode ter certeza que alguém no mundo desistiu de uma compra por causa de um site que fazia você ir para muitos lugares quando você ia fazer uma ação. Então, quando você pensa em usabilidade, vejam que é você trazer um objeto para realizar uma tarefa de maneira fácil, certo? Vejam aí no meu exemplo, né, que de A a B você pode dar 1000 voltas, mas de A a B você pode ser linear, objetivo, claro e fácil. O que acontece? Sucesso no seu produto. O seu produto vai ser muito mais aceitável pelo público, vai ser um produto muito mais tranquilo de ser trabalhado. E com certeza as pessoas voltam, porque tudo que é mais fácil de ser entendido, trabalhado. Eu já vou repetir aqui o que eu falei na outra aula. Por que o WhatsApp, não estou ganhando nada por isso, é tão famoso, né? Temos outro aí, temos o Telegram, temos outras opções. Por que ele é tão famoso? Porque ele é fácil, é instintivo você trabalhar com ele. Um idoso consegue trabalhar e uma criança, um adolescente também consegue. Então vejam que não importa a idade, ele vai conseguir se interagir, né? Até porque, vejam o próximo slide aí, ó. Nós temos tanto celular no mercado, eu trouxe apenas uma aqui, que essa reportagem, depois se vocês quiserem ler sobre ela, a fonte está aí embaixo, né? Que falava do Xiaomi Mi 9, que chega oficialmente no Brasil. E nessa reportagem mostrava o Xiaomi Mi 9, o S10, o XS, o Huawei Pro, e entre outros celulares. O que um tem que o outro não tem? O que um faz que o outro não faz? Bom, a gente sabe que todos os desenvolvedores sabem o que tem que ser feito, sabem o que precisa ser feito. O que torna um mais famoso e outro não? Será que é a bateria somente? Será que a usabilidade, a forma como você trabalha naquele celular, né? Será que a forma como você opera aquilo que torna ele mais fácil, que torna ele mais simples, né? Então, e assim, consequentemente, melhor usável? Então vejam que
a tecnologia ela é igualmente parecida para todos, né? Todos têm uma tela, todos têm um botão, todos têm contato, todos têm que inserir contato, todos têm o Google lá para entrar. Se não tem o Google, tem outro navegador, seja ele qual for, mas tem um navegador específico que faz uma ação. Então, todos eles têm as mesmas funções, alguns mais, outros menos, talvez, isso é um fato, né? Talvez o iPhone tenha uma qualidade, um diferencial que é só dele, talvez seja a marca. Eu não vou entrar nesse mérito e nem quero entrar, tá? Porque existem pessoas que defendem uma marca, defendem outra. Eu não quero defender marcas, eu quero que vocês pensem que nós temos celulares que estão no mesmo, com mesmas possibilidades de tecnologia, ou próximas, ou muito próximas, né? E que podem ter tecnologias bem parecidas. O que pode fazer você ir para um ou ir para outro pode ser o custo, realmente, que uns são mais caros, outros são mais baratos, mas também pode ser a usabilidade, a forma com que ele trata algumas rotinas que você usa. Então vejam que a gente tem um leque muito grande, mas que o detalhe, às vezes, ele entra e faz a diferença, né? Às vezes você tem um iPhone, ele tem uma câmera muito superior, mas às vezes você tem um Galaxy S10 que tem lá uma configuração que é muito mais simples, que se aceita muito mais aplicativos, é muito mais simples de você trabalhar. Não sei porque eu não tenho o Galaxy S10 também e nem o iPhone, mas eu posso dizer para vocês uma coisa, que cada um tem a sua particularidade, mas todos têm a forma, né, mais ou menos parecida aí, como vocês podem ver. E cada um tem uma usabilidade que às vezes, ou na sua maioria das vezes, faz a diferença para os consumidores. Legal? E trazendo agora, né, saindo um pouco da usabilidade de celulares, nós vamos falar um pouco a respeito de design para web e para desktop. Vejam que tem uma diferença, né? Como que se comporta, né, o design de interação para desktop? No que nós devemos pensar quando vamos fazer desenvolvimento para aplicações em desktop? O que é uma aplicação em desktop? São aplicações que rodam, às vezes, somente em um PC, né, em um personal computer lá, um sistema, por exemplo, que você pode fazer para rodar somente numa rede local, ele não é web, e você não digita ele lá num navegador, você executa ele naquela máquina e ele vai ser trabalhado em um desktop, certo? Então, o que você precisa pensar? Primeiramente, você precisa pensar em facilidade de aprendizagem. Por quê? Porque, às vezes, se você fizer um sistema, um software que seja fácil, vai ter uma aceitação melhor. Lógico, isso é uma lógica, né? Por quê? Porque tem gente que, às vezes, nunca mexeu num sistema, não sabe operar. Quanto mais intuitivo for, mais rápido ele vai aprender a respeito do seu software. Quanto mais clara for as informações naquele ambiente, naquela interface, você vai ter sucesso no seu software. A facilidade de aprendizagem nada mais é do que você colocar as coisas bem descritas, bem escritas, de uma forma padrão, padronizar as telas é uma forma de facilitar, porque isso vai estar sempre na mente de quem for executar aquele sistema, for trabalhar naquele sistema, certo? Ele tem que ser fácil de ser mexido ou trabalhado. Por quê? Porque senão é a primeira porta já que você fecha em relação ao seu usuário. E ele vai começar a reclamar do seu sistema, né? Infelizmente. O segundo ponto é a eficiência. Ele tem que ser eficiente. Se você pedir para fazer um fechamento da folha de pagamento, ele tem que fazer o fechamento. E sem erros, sem problemas, né? Se você pedir para que ele faça ele emita um relatório, seja ele qual for, de contas a pagar ou de conta a receber, não importa. Ele tem que ser eficiente. Ele tem que permitir a você que a ação que você esteja tomando seja clara e confiável. Porque se ela não for confiável,
você vai ter um sistema que causa dúvida. Se o sistema causa dúvida, ele já não serve para trabalhar na empresa, certo? Para operar ali, para fazer o gerenciamento da empresa. Então, essa é uma das maiores responsabilidades. Se você se propõe a fazer uma rotina para alguma coisa, é importante você ter essa noção. Ele deve ser eficiente, ok? Facilidade de relembrar. Por quê? Porque, por exemplo, o cara tem que fazer um apontamento lá no chão de fábrica, ou a pessoa tem que fazer um apontamento lá no chão de fábrica, e é uma vez na semana que ela vai fazer o lançamento de tudo que ela fez, ou uma vez ao dia, ou às vezes uma vez ao mês, não importa. Quando ela for usar, esse sistema tem que ser fácil de lembrar. Ela tem que estar com isso na cabeça, voltando, ou se foi orientado, quantas vezes for necessário ela mexer nesse sistema. Se ela demorar para trabalhar com ele novamente, lógico, tem gente que abre o sistema todo dia, trabalha nele todo dia, mas existem pessoas que não, que fazem lançamentos esporádicos, né? Então a gente tem que pensar nisso. Qual a frequência que vai ser utilizado esse sistema desktop? Então, pensem que essa facilidade, quando ele mexeu hoje, daqui 15 dias ele mexa novamente, ele vai falar assim, eu lembro. Se eu não lembro, eu tenho aqui uma facilidade que me permite, né? Algo que me permite, que me torne intuitivo. É uma das coisas que você tem que pensar também no momento de desenvolver um sistema desktop. Erros. Bom, evitar erros é o principal, mas dar mensagens de erros claras, né? Mensagens de erros claras. Existem dois pontos. O erro deve ser evitado, né? Mas isso entra lá na eficiência, né? Se você tem um sistema eficiente, talvez ele tenha menos erros por conta disso. Mas aqui a gente vai ter que ter mensagens de retorno que ajudem o usuário, não que atrapalhem ele, né? Então, por exemplo, coisas simples, né, como uma validação de CPF, por exemplo, como eu disse no exemplo anterior, né? Se você digitar um CPF, coloque ali de alguma maneira, uma máscara, alguma coisa, digite somente números ou digite com pontos, não importa, né? Isso vai da definição, mas que isso possa ser claro e daí você não ter problemas com isso desestimulando o seu usuário. Então, é uma preocupação que você tem que ter, esses feedbacks do sistema. E a satisfação subjetiva. A pessoa tem que trabalhar com o seu sistema, independente ali se é obrigação ou não, mas ela tem que falar assim, olha, esse sistema é bom, esse sistema me ajuda. Porque se ele, por mais às vezes problemas que ele talvez tenha, ele tem que ter uma satisfação no sistema em si. Ele pode ter um defeito ou outro, mas isso vai ser mudado ou algo assim. Agora, se ele for um sistema que não segue nenhuma dessas opções acima, com certeza vai ser uma insatisfação total. E a pessoa não vai trabalhar, não vai querer trabalhar com o seu sistema, ela vai falar para todo mundo que o seu sistema não funciona, que é ruim. Então, essa satisfação tem que ser buscada, tem que ser alcançada, né? Por mais às vezes que um sistema seja muito complexo, às vezes passa alguma coisa ou outra, mas independente disso, o cliente deve estar satisfeito de modo geral com o seu sistema desktop, certo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um sistema desktop, tá? Não estou dizendo que ele é bom ou que ele é ruim. Eu só quero que vocês vejam. Se vocês trabalham em alguma empresa de contabilidade, alguma empresa grande na área contábil, vocês já ouviram falar do Sistema Público Escritural Digital, o EFD Contribuições, que você faz, as empresas fazem lá, o SPED, ok? Então esse é o sistema dele, é um sistema desktop, que você baixa na sua máquina, instala no seu computador e você consegue trabalhar com ele lá no seu desktop. Então vejam aí, ele tem essa carinha mais ou menos desde quando lançou, certo? Então vejam que ele é um sistema, não tem muita frescura, mas ele tem um padrão. Todas as suas versões, ele vem com esse padrão, né? Ele vem com essa carinha aí, sempre para facilitar. Tem os seus erros? Tem. Mas quem precisa fazer o SPED tem os retornos, tem as cópias de segurança, pode mexer em configurações. Então vejam que é um sistema
bacana aí, né? Ele não é muito grande, mas ele faz coisas gigantes, vocês podem ter certeza. E fechar o SPED, que são todos os lançamentos de nota, todos os fechamentos, tudo da empresa, não é uma tarefa fácil. Mas aqui, esse é só um exemplo de software desktop. Ok? Agora, vamos para o nosso lado web, né? Aquele lado que está aflorado, que a gente basta pegar o celular e nós já estamos lá com a nossa interface web à disposição. O que nós devemos pensar quando vamos desenvolver para o desenvolvimento de uma aplicação web? Primeiro ponto, clareza da arquitetura da informação. O que você tem que saber? Que a arquitetura que você está usando, ela é fácil, ela é rápida, né? A forma como você vai dispor ali as informações, elas serão fáceis, de fácil acesso, né? Tudo isso para facilitar a vida de quem for operar. E com isso a gente toma um gancho e vai para facilidade de navegação. Por quê? Porque tendo as telas definidas, bem definidas, tendo clareza na arquitetura que eu vou montar, isso vai me dizer se a navegação entre uma página e outra, entre um processo e outro, entre o processo de pedido e o processo de compra, vai ser fácil. Será que vai ser, se eu errar alguma coisa, quiser voltar para o pedido no meu carrinho de compras, será que é fácil? Ou será que ele vai me deixar na mão, eu vou perder todas as informações que eu fiz até agora? Esse é o grande medo de quem está comprando, né? Você começa a fazer o processo de compra, achei o produto, vi o frete, aí você começa, tem que se cadastrar, cadastrei, vou fazer o pedido, vou pôr o frete, fiz o frete, vou fechar o pagamento, aí deu um erro no pagamento, por alguma razão você perde todo o seu pedido para trás e você tem que refazer. Não, perdeu o pedido, tem que ter uma fuga, um atrás somente, para você voltar, mudar o seu produto e continuar a sua compra. Então vejam que é importante. Por quê? Porque isso já faz com que a venda se realize ou não, né? Se você não tiver facilidade nessa navegação, após ter uma arquitetura de páginas, de estrutura, tudo aquilo bem definido, você perde uma venda. Então a facilidade de navegação é ponto primordial para quem quer desenvolver web, porque o seu comprador ele é muito volátil. Da mesma hora que ele está no seu site, ele já viu alguma dificuldade, ele vai para outro, onde aquilo pode ser bem mais fácil, bem mais tranquilo para ele trabalhar, certo? Simplicidade. Bom, não preciso nem falar, né? Quanto menos é mais. Menos sempre foi mais, né? Às vezes você enche a página, coloca muitas explicações e tal, muito poluído ou muito desenho, aquilo só prejudica. Seja simples, claro e objetivo no seu desenvolvimento, nos seus layouts, tá? Quanto mais simples e objetivo você for, né, mais claro você for, você vai ter êxito no seu design, certo? Relevância do conteúdo. Será que o que eu estou colocando nesse produto para anunciar ele é relevante para aquele conteúdo? Será que o que eu estou descrevendo desse site é relevante para aquele site? Será que... Então, estas perguntas elas têm que vir à tona. E a relevância vai ser vista sim ou não, se é importante. Você pode colocar um anúncio de alguma marca, alguma coisa. Será que isso está fazendo com que o meu site seja relevante eu colocar esse conteúdo aqui? Será que essa marca é relevante aqui? Será que... Faça perguntas, né? Analise, coloque, pergunte, né? Peça para alguém usar. Quando você pede para alguém usar e ver, ela já vai te dar um feedback. E você vai ver se aquilo vai te dar um retorno ou não, certo? Manter a consistência, sempre. Não deixar o cliente perdido no meio de uma compra, por exemplo, ou no meio de uma instalação, por exemplo, seja qual for. O seu aplicativo, a sua aplicação, ela deve ser íntegra, ela deve ser consistente, ela não pode deixar o usuário se perder, né? Dar erros mirabolantes, explodir na cara dele, erro algum não sei o que lá, fatal error. Então, mantenha a consistência. Se deu algum problema, retorne,
para o momento anterior e dê essa vazão para o seu cliente, para que ele se sinta seguro, né, com um site que dê segurança a ele. Tempo suportável. Bom, se você pega um site que demora para fazer uma pesquisa, ele já era, né? Já perdeu, vou para outro. Então, o tempo, veja que níveis de filtro você está fazendo nas suas aplicações. Por exemplo, vou filtrar A. Será que eu vou trazer todo o meu banco de dados ali na cara do cliente que tenha letra A? Ou será que eu peço para ele filtrar um pouco mais? Escolha um tópico que ajude você a escolher um subproduto. Isso vai ajudar você a quê? A filtrar um pouco mais, e com isso você vai conseguir o quê? Um tempo menor, né, no retorno. Aqui você vai filtrar, quanto mais você filtrar, mais rápidas serão o retorno das informações. Por exemplo, se você colocar igual a A, poxa, tem muito produto com a letra A no seu banco de dados, e isso causa uma demora. E o tempo, ele não pode ser inimigo do site, ele deve ser amigo do site. Então eu tenho que permitir ali no site, na aplicação web, eu tenho que permitir um tempo aceitável, que é um clique. Eu vou para o próximo. Se você não quer que ele fique lento, filtre um pouco melhor as informações, para que você também não perca o seu cliente ali naquele momento, certo? Foco nos usuários. Como disse e venho falando, design de interação sempre pensando nos seus usuários, tá? Sempre pensando nos seus usuários. Por quê? Porque é ele quem vai usar. Tenha empatia pelos seus usuários. Veja, teste com mais pessoas, pesquise antes de colocar o seu site lá, né? Coloque ele a testes de pessoas que te dão feedbacks concisos, né? Ó, isso ficou ruim, isso ficou lento, eu não consegui fazer. Porque se você jogar lá o que você acha interessante, talvez o que você acha interessante não é realmente o que é interessante para os seus usuários. Isso vai, consequentemente, trazer um insucesso para a sua aplicação, para o seu site, seja o que for, certo? E aqui eu trouxe um exemplo simples, onde eu tenho um notebook, eu tenho um tablet e eu tenho um celular. Vejam que, independente dos dispositivos, a sua informação tem que ser clara, ela tem que ser padrão, ela tem que ser objetiva, seja aonde for que você possa utilizar a sua aplicação web, tá? Então vejam que aqui ele manteve uma padronização entre tanto acessando através de um tablet, tanto acessando através de um computador e tanto acessando através de um celular. Então, essa é um pensamento que a gente tem que ter no nosso desenvolvimento, nos nossos momentos de gerenciamento, de design, de desenvolvimento de forma geral. Pensar em padronizar para quê? Para não termos problemas de interação do usuário com o nosso aplicativo web, certo? Bom, com isso, nós caminhamos para o final da nossa aula. Eu quero aqui agradecer a você pela presença, agradeço pela disponibilidade de assistir às nossas aulas e espero você numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima.